Aí, agora sim. Me E escuta aí, perfeitamente? hum? Escuta bem? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo? Sim. Ah, legal. Cadê o Piolinho? Tá ali com a Camila na sala. Estão Hoje, jantando já. hoje ele não vai participar da live, é? É, daqui a pouco ele aparece. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Tranquilo. Bom, vamos Pergunta, começar. dá para fazer pelo computador ou não? Só pelo celular? Só, eu acho que só pelo celular, Dan, não sei. Ah, deixa eu ver. E aí? Não dá, né? Calma aí, calma aí. Ah, tora o pau. Não, mais fácil aqui. É, eu acho que pelo computador você tem que pôr fone e tudo, porque senão o som não sai. Entendi. Uhum. E aí, tudo bem? Oh, tranquilo. A gente melhor, só pelo celular. Aham, Bom, vamos começar para prestigiar quem chegou na hora, né? Não para prestigiar os atrasildos, né? isso. O pessoal está ouvindo a gente bem? Manda um ok. A Gi, que está aí vendo a gente, tá escutando bem? Gi, tá tudo ok? O som, a imagem? Manda aí um joinha pra gente. Oi, Ana, as meninas? Sim, ótimo, tá ok. Então vamos lá. Boa noite, tudo certo. Bom, então hoje nós vamos de novo falar um pouquinho sobre atividade física, exercícios, né, e os benefícios para a saúde mental. Como eu já venho falando nos posts, e a gente teve a live a semana passada com a Gisele também. Com a Gi, nós falamos sobre o esporte, os benefícios do esporte, e falamos também um pouquinho dos exageros relacionados ao esporte. Com o Danilo, então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o exercício mesmo, né, o exercício físico e os benefícios. Mas antes, Dan, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está aí, que não te conhece, fala um pouquinho da sua formação, da sua carreira aí para o pessoal te conhecer. Bom, me formei, sou natural aí de Rio Preto, né? Me formei em 2007, acho que foi, aí numa faculdade em Rio Preto. Em 2009, decidi voltar a estudar e nesse meio tempo eu viajava muito para São Carlos a trabalho e eu passava em frente ao UFSCar sempre, né? Sempre passava, falava assim, nossa, a Gi estudou aqui na UFSCar, meu sonho é estudar aqui também. Né? Aí comecei a procurar cursos e achei um curso de especialização em fisiologia do exercício. E aí caí lá de paraquedas, com o colchão no carro, que se não arrumasse lugar para dormir, eu dormi no carro mesmo. E aí lá fiquei até 2000, até quando eu casei, até 2015, de 2009 até 2015. Aí eu fiz especialização, fiz o mestrado, e aí em 2016 nós nos mudamos para Uberaba, né? E em 2016 comecei o doutorado e tudo der certo, caminhando para finalizar agora em dezembro. Que delícia. E o Dan foi meu aluno na graduação dele. Eu dava psicologia do esporte nessa faculdade que ele se formou, e ele foi um dos meus alunos aí. A Gi não foi minha aluna, não, mas o Dan foi. Foi bem. Foi verdade, foi seu aluno. Foi seu aluno. Podia chegar atrasado na sua aula. E nessa época a gente já falava muito desses benefícios, né? Dessa questão como eu dava a psicologia do esporte para essa turma. Então já era falado muito sobre isso, né? Sobre os benefícios que esse esporte, que é o exercício, criava na vida das pessoas. Inclusive, essa semana eu tive muitos relatos de pessoas com tratamentos sobre depressão, sobre ansiedades, né, transtornos de ansiedade de uma forma geral, que escutaram o nosso bate-papo na semana passada, algumas pessoas que não tinham essa organização para o esporte, para a atividade física, e iniciaram e sentiram uma diferença muito grande durante a semana, em termos de sono, dormiram melhor, em termos de disposição para o dia seguinte,
Porque uma das características muito fortes que aparece tanto nas pessoas que estão depressivas ou ansiosas é o acordar. É muito difícil para eles esse amanhecer, porque eles nunca sabem como vai ser o dia. E aí isso traz um sofrimento muito grande. Então, os relatos foram bem legais relacionados a isso. Então, para a gente iniciar, Dan, eu queria que você falasse um pouquinho. Nós falamos a semana passada, mas que você falasse de novo da diferença de atividade física, exercício físico e esporte, bem brevemente. São conceitos, né, atividade física e exercício físico, que são comumente utilizados como sinônimos, mas não são. Né? Assim como a Gi falou, existem as suas definições, aonde cada um se encaixa. Né? Então, bem rapidamente, que não é, acho que o intuito desse encontro é mais a gente instruir Isso. do que do que uma aula propriamente dita, mas a atividade física é todo e qualquer movimento que gere um gasto de energia em valores acima do repouso. Né? Então, por exemplo, agora que a gente está sentado em repouso, né? Em comportamento sedentário. Se eu levantar para cuidar do Francisco, estou fazendo uma atividade física, um gasto energético além do repouso, porque ele anda para lá e para cá, então eu tenho que ficar andando para trás dele para ele não se machucar. Agora, quando a gente faz esse gasto, essa atividade física de maneira planificada, planejada, com objetivos, de maneira quantificável, né, em quilômetros, intensidades, volumes, aí a gente pode caracterizar isso como exercício físico. Então, essas são as grandes diferenças, né, entre esses dois conceitos. Acho que vale a pena um pouquinho mais falar, pegando um gancho já do que você falou, Cris, no começo. Primeiro agradecer a oportunidade, nem falei isso no começo, desculpa. Obrigado. Mas tem um pesquisador na área da educação física que ele tem um pensamento muito interessante. Ele é o responsável pelo Agita São Paulo, que depois virou Agita Mundo, o Vitor Matsudo. E ele tem uma caixinha de remédio escrito exercício físico, alguma coisa assim. Então, esse é o remédio que as pessoas deveriam tomar sempre. Né? Então, para gerar os benefícios, são benefícios que aparecerão a longo prazo, mas que permanecerão por muito mais tempo também. Aqui nós temos o professor Kazuo Nagamine, né, que a tese contemporâneo do cabelo dele foi exatamente isso: quanto mais atividade física, menos remédio, né? E foi assim, fantástico o desenvolvimento e a repercussão de quando ele fez, porque é bem isso, né? São esses benefícios que nós vamos falar hoje. Então, dentro do seu trabalho, Dan, como fisiologista, como um estudioso dessa área, quais os benefícios que você percebe quando a gente fala de exercício físico? Então, o exercício tem como principal característica a possibilidade de atuar de maneira global. Antigamente, nos primórdios do crescimento da comunidade científica, né, no surgimento dos artigos, do método científico, se analisava muito de maneira segmentada, dicotomizada, ou seja, então, um exercício aeróbio, uma corrida, uma caminhada vai gerar benefícios no coração. O exercício de musculação vai gerar benefícios no bíceps, né, na hora lá que o cara está fazendo flexão de braço. Ou vai gerar benefícios apenas nos músculos de membros inferiores em um exercício específico de membros inferiores. No decorrer do tempo, isso vem mudando. Então, a abordagem está deixando de ser dicotomizada e está sendo mais holística, ou seja, a gente olha o benefício do exercício físico como um todo. Né? Então, vai dos benefícios circulatórios, musculares, cardíacos, respiratórios e, por que não, emocionais. Né? Então, a prática, o engajamento em um programa de exercício físico ou atividade física, ele é muito bom. Ele vai gerar benefícios como aumento de frequência cardíaca máxima, quando o indivíduo ele é destreinado, aumentar consumo de oxigênio, que é um índice importantíssimo para a saúde cardiorrespiratória das pessoas, que muitas vezes é negligenciado, aumentar força muscular, que é fantástico o indivíduo ter força para se manter independente lá no final da vida. Quando a gente fala em longevidade e exercício físico, as coisas são muito bonitas, né? Caminham juntas. Mas a gente pode encontrar também pessoas que falam assim, mas eu não quero viver mais tempo.
Só que hoje, o exercício não vai tornar ninguém imortal, né? Isso que a gente até brincava enquanto eu dava aula lá em Porto Ferreira, os 2 anos que eu dei aula, a gente brincava que se o exercício fosse realmente bom, os carteiros seriam imortais, né? Porque é a pessoa que mais faz atividade física, exercício físico, sem ser um atleta, acho que são eles, Uhum. né? Mas o importante do exercício físico, em toda a sua abordagem, seja ela segmentada ou holística, seja ela olhando apenas para o coração do indivíduo, ou para a cabeça do indivíduo, ou para o corpo como um todo, não é adicionar anos de vida, mas sim vida aos anos que o cara vai ter lá na frente. Então, Qualidade. acho que de maneira resumida, porque se você digitar benefícios da atividade física, do exercício físico aí no Google, vai aparecer um monte. Então, Sim. acho que a informação que a gente tem que deixar aqui para as pessoas, para eles levarem para casa, é isso. É a qualidade, a vantagem de se fazer o exercício, ela é muito grande. Uhum. Mas por que as pessoas não fazem? Existem N motivos. N motivos. Sim. Mas se puder fazer, faça. O que que nós percebemos dentro da minha área, que é a psicologia, esses benefícios emocionais, eles abrangem uma quantidade de coisas muito grande, né? Então, a principal que nós vemos e que hoje tem sido muito batido para as pessoas é aquilo que a medicação vem e faz no organismo da pessoa que ela não tá legal. Então, eu brinco sempre com os meus pacientes assim: se eu tô muito depressiva, se eu tô muito entristecida, se eu tô muito ansiosa, é como se eu imaginasse dentro do meu cérebro vários tubinhos de ensaio que deveriam estar todos pela metade. Um tá transbordando, Como tem um filme, tá divertidamente. seco, né? O outro tá pela metade. A medicação vem e põe ordem nisso, só que de uma forma externa. Nós percebemos que o exercício físico faz essa mesma coisa que a medicação faz de forma natural. Então, a medicação faz lá aumentar a serotonina, dopamina, endorfina, ocitocina, e aí, através da atividade física, nós percebemos que tudo isso acontece no cérebro de uma maneira natural, né? E tanto que quando as pessoas finalizam as atividades, a sensação que elas apresentam é de um bem-estar muito grande, né? Tem alguém perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim, depois eu vou deixar lá, tá? Pode deixar. É a Lu que está perguntando, Danilo. Meus alunos, ex-alunos de Porto Ferreira apareceram aí. Pô, que legal. Então, que legal. Então vai ficar gravado sim, Lu. Então, assim, nós percebemos esses benefícios fisiológicos, né? Dentro de um outro contexto emocional, vem a questão do cuidado, do autocuidado, né? Porque as pessoas que não estão bem nesse momento que nos procuram, que me procuram, elas estão com esse autocuidado muito negligenciado. Então, elas não estão realizando muito bem esse autocuidado. Então, o que que acontece? Quando ela passa a ter esse processo de se organizar para essa atividade física, ela inicia um processo de autocuidado. E aí ela começa a gostar desse autocuidado. Por quê? Porque ela já regulou ali, está regulando aos pouquinhos todo o lado fisiológico, e ela começa um autocuidado em todas as coisas. Então ela começa a se Perfeito. cuidar na alimentação, na organização, ela cria rotinas, né? E aí as sensações, como você disse, desse contexto holístico do bem-estar cardiorrespiratório e tudo mais, vai somando e trazendo todos os benefícios que nós falamos da qualidade de vida. A pessoa passa a ter essa qualidade, né? Um fato, um ponto interessante é que às vezes a gente pensa em exercício físico, atividade física apenas como a caminhada, como a musculação, como a bike, mas não. Uma caminhada na mata, uma caminhada na represa, aí em Rio Preto, aí em Rio Preto a cidade está linda. Nossa, está Uhum. linda. Cada vez que eu vou a Rio Preto eu me surpreendo. Como tem ambientes que favorecem a prática, né? Então, as pessoas devem sair de casa, tem que aproveitar, porque está muito bonito. Nunca teve isso em Verdade. 30 anos. Nunca foi assim, agora que está, né? Então, em cada cidade, né, onde as pessoas estão, localizarem esses espaços e praticar. Porque aqui em Minas tem muito forte peteca. Então, todas as praças têm quadro de petecas.
Então as pessoas vão lá jogar peteca. Putz, é um baita exercício que vai gerar diversas adaptações fisiológicas fundamentais. Força, aptidão cardiorrespiratória, agilidade, equilíbrio, é fundamental. Acho que um outro ponto também que deve ser levado em consideração é o prazer em realizar a atividade física. Né? O motivo, qual que é a motivação? Eu vou treinar, vou fazer exercício porque se eu não fizer o médico falou que eu vou morrer. Isso não é uma motivação legal. Embora ela funcione. Sim. Mas não é interessante. Então, a partir do momento que as pessoas consigam gerar essa motivação, tornar de maneira mais intrínseca e não extrínseca, ou seja, vir realmente de dentro, isso já começa aí o benefício. Exato. Já começa aí as adaptações fisiológicas que você falou durante a semana nos posts, que falou super bem. Então, a gente vai repetir só. Acho que para ficar diferente. E o outro ponto é fundamental, né? Não, só treinar, que aí era o que a gente já conversou com a Gi muitas vezes também a respeito. Só treinar, só treinar, só treinar, só treinar, gera um outro tipo de transtorno, que quando a gente fala em musculação, o indivíduo é vigoréxico, né? A vigorexia. Ele nunca está forte o suficiente, nunca está bem o suficiente, então ele sempre vai buscar mais, mais, mais. Né? Nunca está magro o suficiente, então isso vai gerar outros transtornos. Mas até chegar lá, é uma eternidade. Né? Então, a prática ela deve ser feita. É um remédio que a gente tem que tomar melhor do que o remédio de pressão. Eu costumo falar lá em casa, né, para os nossos pais, que, se vocês estão treinarem, eles são sem vergonha, começaram a treinar depois de velhos. Né? Mas se treinassem antes, muito provavelmente, remédio de pressão ia estar tomando menos dose, seriam mais fortes, a mãe com menos dores nas costas, bronca mesmo, pode achar ruim. Enfim, né, é um consórcio, né, que a gente paga para lá na frente recuperar essa carta de crédito em qualidade de vida, em independência, em níveis satisfatórios. Mas você sabe, Dan, que você disse, né, do estímulo, eu vou para o exercício porque o meu médico falou que eu vou morrer. Essa semana eu tive um relato aqui de uma pessoa que não aceita tomar remédio, mas precisa, né? Então, na cabeça dela é inviável tomar o remédio, e é uma das pessoas que foi para a atividade física e começou a realizar, não fazia nada até então, e como a disse aí, né, se deu a oportunidade de fazer, de conhecer, porque dizia não gostar de nada, e o primeiro objetivo era, então, já que isso vai me fazer diminuir a medicação, então tá, então eu vou fazer. Hoje é uma pessoa que está praticamente sem medicação, está com muito pouco, já está na finalização mesmo, e não deixa de fazer atividade física por nada. Então, hoje fez parte da rotina dela, ela não perde, ela se organiza de uma maneira onde aquilo que ela precisa fazer, que é o remédio diário dela, que é a atividade, ela não deixa de fazer realmente. Então, é um relato que essa semana, através da live, ela viu a live e ela mandou, né, falando o quanto que isso realmente foi um benefício na vida dela. E para a gente conseguir manter esse ritmo, manter esse hábito, criar o hábito e mantê-lo, é muito difícil porque o nosso corpo, ele é programado para ser preguiçoso. Ele é muito esperto. Ele é muito esperto, ou seja, ele quer gastar o mínimo de energia possível, porque ele não sabe, teoricamente, ele não sabe quando que ele vai comer de novo. Sim. Então não tem por que fazer exercício. É bobeira para o cérebro. Mas a gente sabe que por causa das revoluções que nos últimos 500 anos aconteceram, né, que hoje eu posso pedir comida, se bobear, sem levantar da cadeira. Né? E se eu tiver muita preguiça, eu vou na cadeira até a porta de casa, pego e volto para jantar, para almoçar, né? Uhum. Então, o nosso corpo ele é muito resistente a isso. Embora, quando o hábito já está estabelecido, toda a circuitaria do cérebro muda por causa dos hormônios que você tem falado há muito tempo. Mas aí acontece que, quando o indivíduo não treina, ele fala assim, putz, nossa, tô até mal hoje porque eu não treinei. Isso. Né? Então, isso mostra o benefício que o exercício traz. Exato. Além disso, né, um fator que é fundamental, é importantíssimo, é
como o exercício melhora a qualidade de sono. Ó, Melhorou a qualidade de sono, metade dos problemas estão resolvidos, pelo menos. Porque obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, todas elas têm relação com privação de sono. Privação de sono. Então, treinou, dorme melhor, dormiu melhor, qualidade de vida, treina mais, dorme melhor, melhora mais a sua aptidão e assim vai. É um círculo virtuoso ao invés de ser vicioso. perfeito. Você sabe que no Mindfulness, que é um programa de meditação, os mestres, eles falam que é muito mais importante como eu durmo do que como eu acordo. Porque as pessoas têm o hábito de falar assim, hoje eu não acordei muito bem. Nossa, meu dia não vai ser bom. Essa fala do eu não acordei muito bem, ela só acontece porque eu não fui dormir muito bem. E se eu não fui dormir muito bem, é porque eu deixei de fazer algumas coisas no meu dia a dia. Uma delas é o Isso. exercício físico. Nós tivemos um professor em São Carlos, o Sérgio Pérez, aliás, um abraço para ele, que ele tem muito disso, dessa abordagem holística das coisas. Então, ele falava assim, não é só fisiologia, não é só séries da musculação, não é só... Enfim, né? Ele tinha essa abordagem, a gente adorava conversar com ele no café, porque sempre aprendia algo novo. Aí ele falava assim, quando a gente acorda, você escolhe. Você escolhe. É simples assim. Hoje meu dia vai ser uma bosta. Você escolheu. Se você acordar e falar assim, não, hoje vai ser massa, hoje vai ser legal, por mais dificultoso que ele possa ser, seu dia vai ser diferente. Perfeito. Então, é um círculo, você evita o círculo vicioso dele se instalar. Né? E o exercício auxilia nisso. Por tudo que a Gi já falou, que você já falou de rotina, compromisso, organização, que são fundamentais para uma pessoa se ocupar, não ficar na bobeira de pensar em outras coisas. Né? Além, fundamental do que a gente não vê, que é todo o desbalanço hormonal que o exercício causa, gerando adaptações positivas. Né? Para você suportar maiores cargas de treinamento, para você melhorar mais e assim por diante. Quando a gente fala em competição, que a Gi vive isso ainda, né? Viveu por toda a vida dela, nós vivemos isso por muito tempo das nossas vidas também. O indivíduo que está ali no esporte, ele é colocado a situações de prova que ele vai enfrentar na vida dele depois. Sim. Então, a gente até brinca aqui com o pessoal daqui de casa e fala assim, nunca entrou numa quadra para competir nada. Né? Então, não consegue resolver um problema, não mantém a calma, não... Enfim, são situações que o esporte ou a atividade física vai gerar benefícios tanto fisiológicos, psicológicos, sociais, vai devolver o indivíduo à sociedade. O exercício, como ferramenta, ele é excelente, só que ele é negligenciado, porque é muito simples, teoricamente. O exercício feito supervisionado, de maneira supervisionada, de maneira planejada, planificada, ele parece ser muito melhor do que o contrário disso tudo. E uma coisa que eu percebo muito aqui, né, crianças, que eu atendo muito adolescente, crianças, a minha orientação é que as mães coloquem nos esportes justamente para isso, para limites, para aprender a resolver problemas em situações de imediatismo, né, e isso contribui para o desenvolvimento da criança absurdamente, né, é muito bom, é exatamente isso que você falou. Uma outra coisa que eu tenho visto aqui, Dan, como você disse, a cidade está muito bonita e está muito gostoso. Com essa história da pandemia, né, que nós estamos enfrentando aí, me dá muito a sensação de que o esporte ficou, a atividade física de uma forma geral, ficou bastante evidente. Então, quando a gente anda pelas praças, pela represa, pelas pistas de caminhada aqui, né, a gente tem visto muitas pessoas tendo que não pode mais estar dentro das academias, né? Então, esse proporcionar de atividades ao ar livre. Então, a socialização de uma forma diferente hoje está bem evidente aqui, né? Porque não tem mais aquela aproximação, aglomeração da academia. Então, a gente tem visto muito isso nas praças e na bike aqui, aumentou muito o número de bike, as pessoas caminhando e correndo pelas ruas, né? Então, tem sido de uma forma bem bacana. Você, enquanto educador físico,
Tem algum esporte que você indica, que você fala que é melhor, até para essas pessoas que tiveram processos de adoecer com tudo isso, voltaram com pulmões debilitados, com condições físicas debilitadas? Primeiro, um ponto interessante que você falou é a quantidade de pessoas agora utilizando os espaços das cidades, né? É Sim. muito maior agora, né? Isso é interessante porque, na minha opinião, eu atribuo isso ao simples fato de proibir. Então, quando você proíbe, Sim. o cara fala assim, nossa, não posso sair hoje, mas que vontade de sair. Não Se é um pode dia comer, normal, sai daqui comendo chocolate. se é um dia normal, não vou sair. Então, o fato de ter proibido, né, acho que fez aumentar. Nas academias, a abertura agora, né, a nova abertura das academias, espero que seja feita com prudência, porque uma situação, a pandemia é uma situação presente, é uma situação preocupante, não escolhe credo, gênero, idade, raça, nada, né? Nada. Então, quem tiver predisposto e ficar doente vai se encontrar em maus lençóis. Uhum. Agora, sobre a modalidade, né? Não existe uma modalidade, Cris, que a gente indique. A gente indica mais movimento, menos comportamentos sedentários, menos tempo de tela, por exemplo, menos tempo de Netflix, menos tempo de TV, menos tempo sentado em casa e mais movimento. Né? Hoje, se a gente digitar na internet aulas online de ginástica, nossa, você escolhe, não precisa nem pagar, Sim. né? Não precisa nem pagar. Então, as aulas são feitas. Então, exercícios de vida diária, por exemplo, um agachamento onde a pessoa senta no sofá e levanta, Aham. um polichinelo, se movimente, movimente-se mais, Legal. independente do quão é esse movimento. Por que eu gosto de falar dessa maneira? Porque você se movimenta de uma maneira, eu de uma, o pai e a mãe de outra. Legal. Se eu chegar aqui para você, não, pô, os exercícios funcionais são excelentes, né? São excelentes para todo mundo. Mas quem que dá conta de fazer o exercício funcional não são todos, né? Exato. Então, a modalidade, o movimento que a pessoa curta, goste de fazer. Hoje, as praças, as pistas de caminhada, de acordo com as recomendações, estão liberadas. Nossa, aproveite para caminhar. Vai Isso. lá naquelas academia da cidade, faz alguma coisa, então faça, se movimente, movimente-se mais. É Eu legal, acho ó. que eu indicaria isso. Escreveu aqui que o exercício que traga mais prazer é o mais indicado. É o que nós pensamos, né? Que o que traz mais prazer Isso. é o mais indicado. Mas as pessoas têm muito esse hábito de perguntar. Até semana passada, alguém perguntou qual é o mais indicado, natação ou corrida? Isso, Né? isso. Então, assim, Isso. No momento eu discordei da Gi, que ela falou que era natação, mas pelo argumento que ela colocou, eu falei, não, ela tem. A gente pensa a mesma coisa, então, mas isso. é isso, movimente-se mais, né? Porque hoje está muito complicado, né? As pessoas estão muito acometidas, né? Dos males, né? Da sociedade, do imediatismo, da coisa assim em cima. E aí, para piorar, quando você vê, você fala assim, nossa, tá todo mundo fazendo um monte de exercício em casa. Eu não tô fazendo nenhum. Puta que Aí vem pariu. a culpa. Pronto, aí acabou tudo, né? E aí não dá, né? E com relação às pessoas que já foram acometidas pelo Covid, retornem o quanto antes. A capacidade cardiorrespiratória pelo acometimento dos pulmões vai estar muito comprometida, obviamente, dependendo do grau que a doença atingiu aquele indivíduo. Mas voltem o quanto antes, não, até onde eu sei, não me aprofundei muito, mas não existe uma contraindicação. A contraindicação nesses casos é a mesma que para qualquer pessoa, ou seja, começou a realizar um exercício, sentiu dispneia, que é falta de ar, angina, dor no peito, muita dor excessiva nos membros, adormecimento de membro, qualquer coisa do tipo que te gere um desconforto além do cansaço, da respiração excessiva, isso sim é um indicativo para o exercício ser interrompido. Agora, enquanto isso não ocorre, manda bala. A Gi colocou Não aqui, ó, precisa. posso começar trotando
é trocando um ou dois andares de elevador por escada, ir à padaria a pé, que é a questão do E movimento que você falou, né? Não precisa ser um movimente-se exercício mais. específico, né? Isso. Logo, assim, quando as pessoas se movimentam mais, vai chegar no momento que fala assim, nossa, tá, vou ali na padaria, vai e volta. Vou ali não sei o que, vai e volta tudo a pé. Aí, nesse momento, a pessoa pode falar assim, nossa, mas estou muito bem, vou começar a dar uma corridinha ou um passeio de bike, como a gente colocou aí agora, vai dar uma volta, vai até No treino, né? saindo ali da mãe, vai até lá onde o pai trabalha e volta, um exemplo, né? Então, um trajetinho aí de 5, 6 quilômetros, a Uhum. gente não pode pensar apenas no exercício como, vai melhorar meu coração, meus pulmões, meus músculos, mas o fato de sair, ainda mais hoje, é fundamental. Sair de casa, ver o ambiente, ver coisas bonitas, ver pessoas, né, fora de casa, sair um pouco, isso é tão importante quanto os benefícios fisiológicos. Um amigo meu postou uma foto outro dia falando assim, da bicicleta dele e da filhinha dele. O treino que não conta, mas é tão importante quanto os outros. Né? Então é isso, é sair de casa, são outras possibilidades. O movimento. Uhum. Tem a ideia do movimento. E não das séries de exercício, não da quantidade de repetições, não da quilometragem, não da intensidade, e sim o movimento. Legal. Aqui, como eu te disse, né, que a gente tem visto muito todas essas questões de aumentar o pessoal na rua, no sair e tudo mais, né? A gente tem visto muito famílias de bike, saindo com as crianças de bike, andando com as crianças nas trilhas, não só mais, como a gente disse, não só mais o treino de bike, mas as famílias que saem passeando com a bike, todo mundo a gente tem visto com bastante precaução, usando as máscaras, né, saindo com todos os cuidados, mas está sendo muito legal eu acho que é essa interação que você falou, a família que sai para passear, que vai ver a paisagem, que vê os bichos, que tem essa condição gostosa do prazer, né? Porque eu até falo muito para os pacientes aqui, vamos fazer um esporte, vamos fazer uma atividade que seja. Eu não gosto de nada, Cris. Olhe para aquilo que te faz bem de alguma forma, né? Então, se eu gosto de olhar a natureza, eu vou andar lá fora, né? Se eu gosto de movimento, eu vou olhar para esse movimento. Então, aquilo que me traz prazer é muito importante. Até porque, se eu estiver num local que não me traz prazer, então, por exemplo, academia, tem pessoas que não gostam de jeito nenhum, né? Se eu estou lá na academia, me exercitando, com raiva de estar ali, que saco, eu preciso fazer isso, todo aquele processo do bem-estar, das liberações dos hormônios, ele não vai acontecer. Ele vai ser barrado e não vai acontecer. Então, não adianta, Isso, né? Eu preciso ter isso, o que fazer. isso é interessante. Eu não sei se chega ao ponto de impedir a secreção de algum um ou outro hormônio Não todo relacionado ao tem exercício. tempo, né? No entanto, existem variáveis psicobiológicas. O que são essas variáveis psicobiológicas? A principal dela, percepção de esforço. Então, você vai pedalar de domingo à tarde, volta lá do pedal, um pedal tranquilo. Qual que foi a sua percepção, Cris? De 0 a 10, acho que foi 5. Se pega um dia que você tá pé da vida, o Lucas não repetiu de ano, o Gabriel deixou o gato fugir. Fala assim, nossa, e agora? Aí você vai treinar brava. Você volta o mesmo pedal, a mesma condição, e aí, como é que foi? Nossa, hoje foi 9, 10. Então, essa sensação, essas variáveis psicobiológicas são fundamentais. E aí a gente cai de novo na escolha por atividades que são prazerosas. Não precisa ser uma atividade apenas e não precisa ter medo de mudar de atividade também no processo, Legal. né? Mas é buscar essas possibilidades que fazem com que você faça essa atividade sem pensar muito no esforço, sem pensar na canseira que o exercício traz, porque traz mesmo o exercício, ele foi feito, quando ele é realizado, o corpo piora para depois melhorar, né? Não é que o Muitas cara treinou, ele pessoas, já né? melhora rapidamente. Então, o exercício, ele treina, o indivíduo tem uma diminuição de todos os sistemas, de funcionamento de todos os sistemas, para depois voltar mais forte. Então, são situações que devem ser levadas em consideração, né? Essas variáveis psicobiológicas. O exemplo que você deu é muito claro.
Uhum. Indivíduo que não gosta de academia vai lá, faz 2 exercícios, deu por hoje, tá bom. E aí quem Esbravejando, gosta né? fica lá horas treinando. Né? Então, E são cuidados que devem ser que tá, tomados. a pessoa que está num lugar que ela não se sente bem, tudo vira um ponto de irritação. Né? Então, assim, se a pessoa demora muito no aparelho, ela se irrita. Se o outro passa de bike na frente dela, ela se irrita. Se a pessoa está Perfeito. caminhando muito devagar, ela se irrita. Então, passa de ser uma coisa prazerosa para ser algo desprazeroso, né? Uhum. Olha, Ó, enquanto aqui o doutor, as pessoas, negro, infelizmente, têm buscado o exercício que tem mostrado resultado para a estética. Perfeito. Fala um pouquinho disso, Dan. esse doutor aí, você sabe, você vai lembrar dele, foi o padre do nosso casamento. Adorei! Beijo para você, você foi lindíssimo. Eu sou apaixonada em você até hoje. Dançava pra si, dançava com todo mundo lá, lembra? Perfeito, lembro No- muito. Ó, nossa live tá chegando até nos Estados Unidos, hein, que ele mora lá. Que delícia! Que gostoso. Esse lance da estética, eu acho que ele é importante, né, porque faz parte das motivações que as pessoas buscam. No entanto, depende da possibilidade que a pessoa tem de esperar o resultado. Né? Quando a gente fala exercício estético, demora muito tempo. Né? Demora muito tempo. Nesse muito tempo, né, nesse longo espaço de tempo entre começar o exercício e ter um resultado esperado, existem estratégias que, em alguns casos, são estratégias ilícitas que as pessoas fazem uso, que aí meio que dá uma perdida no caminho do exercício, na quantidade de benefícios que ele pode trazer. Né? Um exemplo esdrúxulo, mas que acontece muito, o uso de anabolizantes, por exemplo. Né? Então, o indivíduo que treina com a utilização de anabolizantes, faz a musculação, ele tem um ganho de massa muscular muito grande e muito rápido. Só que isso vem com preço, vem com custo. Né? E aí, às vezes, as pessoas não sabem, né, o que isso vai trazer. Uhum. Pior ainda, quando se faz o uso dessas estratégias e o indivíduo não treina adequadamente, não faz o programa de exercícios adequadamente, e aí esses malefícios são dobrados. Assim, não é uma ciência exata, mas são piores, ainda mais pronunciados. Sim. Mas a estética, acho que é uma motivação, que ela deve ser levada em consideração, sim. Eu entendi no que o Deco colocou ali, que foi isso mesmo. Colocar se a pessoa só vê estética e não pensa na aptidão dela, na melhora holística, como a gente tem comentado. Sim. Uma outra situação que seria isso, um indivíduo que vai buscar a musculação e deixa de fazer um treinamento completo para treinar apenas bíceps e peito. Só Sim. faz bíceps e supino. Então, lá, todo treino dele é só supino e bíceps. Mas, pô, dá para melhorar muito mais outras coisas, né? E aí, o lance da estética fica piorado. Pode ser um fator ruim, ao invés de ser um fator benéfico. No quesito emocional, isso que o Deco falou aí, Dan, o que eu percebo bastante? Quando a pessoa tem a insistência e realmente a continuidade, a permanência no exercício, todos esses hormônios que são liberados e vão se regulando no decorrer do tempo, dão para essa pessoa a sensação de bem-estar. Isso faz também com que ela se olhe de uma forma mais amigável, mais amorosa, mais cuidadosa com ela. E aí, essa questão da estética também fica mais leve, né? Então, eu paro de me chicotear tanto e passo a me olhar de uma forma um pouquinho melhor. E aí, isso faz também com que a continuidade permaneça, né? Eu acho bem legal, eu percebo bastante isso no consultório. Ó, tem uma pergunta Massa. aqui, ó, da Má. Nossa, isso que o Danilo disse sobre as variáveis psicobiológicas remete ao dormir bem, acordar bem e vice-versa. Procede? Claro, a pessoa tem que estar bem, ela tem que estar disposta, ela tem que. Isso tudo gira em torno de uma boa qualidade de sono. Legal. Existem estudos muito bons que mostram a importância do sono. No Brasil, existem centros de pesquisa muito importantes que pesquisam apenas sono, perdão, e exercício. Então, o sono é fundamental. Legal. Fundamental. O sono tirado
ou por muito treinamento, que pode acontecer também, um overtraining, Hum. ou por situações diárias, né, estresse do dia, putz, enfim, os diversos problemas que a gente pode ter vão afetar o sono, que podem afetar o rendimento. Por exemplo, um relato muito bacana. Eu tenho um aluno de corrida aqui, em Uberaba, é o meu vizinho. Um cara boníssimo, gente boníssima. E ele tem a filhinha da idade do Francisco. Aí eu falo pra ele, ó, meu, o dia que eles judiar, não deixar dormir, nem inventa de correr. Por quê? É o começo do fim. Ah, não tem. Pô, fui dormir 6 horas da manhã, mas eu tenho que treinar. Aí vai treinar cansado, aí vai trabalhar cansado, aí volta cansado, vai dormir pior, no outro dia treina. E assim vai. Sim. Então, isso é tudo muito interligado, não tem mais como a gente É uma bola dicotomizar de as coisas. neve, né? Isso. Perfeito. O O Biel, Pedro está vou te falar. perguntando aí qual o melhor Hã? exercício para crianças. O Bi perguntou, boa, Bi, boa pergunta. Criança tem que brincar, meu. Ótimo. Brincar. Então, de qualquer exercício, que nem você gosta muito de bike, meu, vai andar de bike. Os seus amigos gostam de jogar bola, vão jogar bola. Criança tem que brincar. Criança pode fazer treinamentos sistematizados e planejados? Podem, claro, desde que supervisionados para que isso não afete de algum problema. Por exemplo, lesão. Pode gerar lesão, dependendo do estímulo que a criança sofre, pode gerar uma lesão que poderia muito bem ser evitada, né? Por causa de estado maturacional de criança que é muito diferente de um adulto, de um adolescente. Então, se a gente aplicar o mesmo treino para o Biel e para o Lucas, vai gerar respostas muito diferentes. O Lucas tem 17 anos, tá um cavalão, e o Biel tem 12. 12 anos, 12, 13 anos, 14 anos, sei quantos o Biel tem. Uhum. 14, né? Ó, o Rodrigo, nosso primo aqui, está perguntando uma dica para um cidadão sedentário como eu que procrastina na hora de começar a se exercitar, porque tá difícil o começar. Ué, Rô, começa com pouco, cara. O negócio é colocar metas alcançáveis. É tipo, nossa, hoje eu vou 10 minutos. Então, vou fazer os 10 minutos, vou terminar tranquilo 10 minutos, mas foi o que eu planejei e o que eu fiz. O problema de você colocar assim, não, hoje eu vou caminhar 1 hora. E aí você sai meio atrasado, e você já sai pensando na hora que você tem que voltar, e você fala assim, nossa, deu só 30 minutos, e você não aproveitou a caminhada, e já vem com aquela ideia assim, nossa, eu não consegui, poxa vida, mas que vida é essa? Eu não consigo caminhar nem 1 hora. Então não, coloca metas alcançáveis. Ah, hoje é 10, semana que vem é 15, semana que vem é 20, semana que vem é 30, e assim vai. Né? Mas metas alcançáveis e a atividade prazerosa. No início, a pessoa tem que querer sair do sofá, que é muito gostoso. O corpo não deixa, não, ele é preguiçoso, ele não quer gastar energia. Então tem que ser um negócio paulatino, ou seja, devagar e progressivo. A Cris Terra colocou aqui, ó, o ideal seria realmente a pessoa buscar uma atividade que sinta prazer, mas na prática, muito pela resistência que a pessoa tem, começar por não ter prazer, né? Acaba parando, é o que você acabou de falar. Uma ideia seria ressignificar a atividade. Eu falo muito aqui no consultório, eu acho que até falei isso a semana passada com a Gi, quando a gente quer mostrar para a pessoa que ela dá uma valorização para algo que ela não fez, maior do que para aquilo que ela fez, como que a gente faz? Eu dou 10 atividades, sabendo que ela vai conseguir cumprir 8. Quando ela volta para o consultório, ela não chega aqui e faz assim, yes, consegui 8. Ela chega e fala, eu não consegui 2. Então, tem os pesos de não ter conseguido. É exatamente isso que você está falando. Então, eu preciso colocar uma meta alcançável. Aquilo que eu vou conseguir cumprir para que eu tenha estímulo para fazer novamente no próximo dia, né? É isso, perfeito. 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 Depois das caminhadas, a Virgínia comentou que o sono dela é outro nível. Já falamos, exatamente, é isso mesmo. Vamos ver. Comece, primo Rodrigo. Dê um primeiro passo e vai. Entender os benefícios que vai te trazer. Entender os benefícios que ela vai te trazer e insistir que mais na frente o prazer vem. Perfeito. No meu caso, estou procrastinando demais para voltar. É o que nós acabamos de falar. Vamos ver Eu aqui. acho que a ideia que tem que ficar, que é muito difícil,
A ideia, a Camila pesquisa isso, a gente conversa bastante a respeito, é a ideia do consórcio. Então, o que a gente faz no consórcio? A gente paga, né, para um dia dar um lance, ou sair no sorteio, ou apenas uma modalidade de poupança, né, para a pessoa ter um dinheirinho lá na frente. Então, a ideia é de um consórcio. Eu Legal. começo a treinar hoje, treinar hoje, treinar hoje. Onde que isso vai me auxiliar? Lá na frente, quando eu tiver com uma idade mais avançada, eu vou conseguir levantar do chão, não vou cair e me estrupiar todo, vou conseguir atravessar uma rua, vou conseguir ir ao mercado, vou conseguir pegar meus netos, meus filhos, enfim. Perfeito. Atividades que hoje são banais, lá na frente não serão, né? E o exercício, o indivíduo que traz essa bagagem de exercício físico na sua vida, ele vai ter uma atenuação da curva de declínio em todos os sistemas biológicos. Isso vai conferir a ele maiores níveis de independência. Então, é essa a mensagem. Não é medo, a gente não está colocando medo. Mas é isso que o entendimento tem que tem que ficar na cabeça, sabe? É essa mudança que tem que ficar incrustada no cérebro para que a gente consiga mudar a realidade. Ok, Amar. Bora abusar mais um pouquinho. E o alongamento, Dan, hein? Antes ou depois do exercício? Como que é? Essa é uma pergunta bem audaz, né? Porque até então a gente aprende que o alongamento é fundamental para aquecimento, para uma série de coisas, mas não é bem assim, não. O alongamento ele é um componente da sessão de treino, né? Então, você não faz alongamento pensando em aquecimento, muito pelo contrário. Em indivíduos já engajados em programas de exercício, o alongamento pode até gerar lesão, né? Quando é feito antes da sessão de treino. Então, o alongamento ele tem que ser encarado como uma fase da sessão, da aula, de relaxamento, ou até treinos de flexibilidade. Por que é importante treinar flexibilidade? Demais. Você tendo toda a sua cadeia muscular mais flexível, você vai conseguir sentar melhor, você vai conseguir se manter numa postura melhor, você vai conseguir alcançar coisas para pegar, vai conseguir agachar. Então, a flexibilidade é tão importante quanto os outros componentes, só que ela é muito negligenciada, porque é chato treinar flexibilidade. Nossa, é um saco treinar flexibilidade. É verdade. Então, por isso que tem que ser feito. Se gosta de fazer um pouquinho todo dia, então faz depois do treino. Que é Tem. o relaxamento, uma música tranquilinha. Então, chegou da caminhada, vai lá, é o momento de volta à calma. Legal. Mas antes É o não momento precisa. Antes. de desacelerar, então. Oi? É o momento de desacelerar, então. Isso, exato. Isso. Perfeito. Dan, eu acho que é isso. Vamos começar a encerrar, porque a hora que dá 1 hora, o Instagram só tira a gente do ar, não dá nem tempo de falar tchau nem nada. Né? Então, assim, você tem alguma dica, alguma coisa que você gostaria de passar a mais do que a gente já falou? Não, além do que nós falamos, não, mas reforçar o movimento-se mais, né? Hoje a gente vê nas evidências científicas que cada passo conta, né? Porque num mundo cada vez mais informatizado, onde menos as coisas, menos movimento é necessário, cada passo conta. Eu até brinco com os meus amigos que eu falo que a gente está vivendo o começo daquele filme Wall-E, sabe? Sim. Que as pessoas vivem nas naves, andando na cadeira só com joystick. Aí quando o cara cai da cadeira e olha para a mocinha lá, fala assim, nossa, nem sabia que você existia. Então a gente está vivendo o começo disso. Se não tomar cuidado, daqui 100 anos vai estar daquele jeito. Sim. E então, movimente-se mais, sabe? E cuide-se mais. E é um momento difícil que a gente está passando, mas que vai passar. Com certeza. Foi uma delícia mais uma vez. Vou querer fazer live toda vez com você e com a Gi. Amei. Legal, legal. Obrigado, Cris, obrigado pela oportunidade. A gente sabe a empreitada que você está fazendo com esse lance das lives, do YouTube. A gente torce para que dê certo mesmo, porque, cara, eu já te falei isso várias vezes, você é uma professora, você devia estar numa sala de aula. É uma dó você não estar numa sala de aula. Logo, logo eu volto. Ó, uma delícia todo mundo que esteve aí, que participou, foi muito gostoso, foi muito bom. Adorei, viu, Deco, saber que era você que estava lá no casamento, que estava aí com a gente. Todos os outros, muito gostoso. Todas as informações de todo mundo que participou aí.
E a gente quer, vamos brigar aí com o Instagram pra gente fazer uma live de 3 para aparecer nós três Boa, juntinhos. vai ser massa. Quem sabe a gente consegue aí. Mas, ó, foi uma delícia. Muito obrigada pelas informações, Dan. Para quem entrou depois, vai ficar gravado. Vou deixar lá no IGTV. E aí pode assistir, que eu vi que algumas pessoas entraram depois e mandaram perguntando. Então, vai ficar lá assim. Rezem para não dar problema, porque às vezes dá, mas vai ficar gravado, eu espero. Tá bom? Show de bola, Cris. Um beijo. Tchau, um beijo Beijo. para todo mundo. Tchau, tchau. Um beijo para todos aí também.